Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, o gráfico de velocímetro 240 graus. Olha que interessante, ele traz esse efeito muito bacana aqui, ou seja, ele é meio curvado, faltando duas partes aí na parte de baixo do gráfico. Ele é muito interessante, muito utilizado também. Então, fica até o fim do vídeo, tenho certeza que você vai gostar, aprender como fazer esse gráfico, algumas dicas muito especiais. Já desce aqui na descrição, baixe essa planilha para você praticar, senão não vai adiantar. Já te convido a conhecer o nosso site, onde você encontra planilhas prontas, cursos, artigo do blog e um monte de coisa legal chegando. Sem muita enrolação, bora para a tela aprender como fazer o gráfico 240 graus. Para iniciar a construção do nosso gráfico, eu vou falar de algumas premissas muito importantes. Olha só, vamos começar falando aqui do fundo do velocímetro. Precisamos dessa estrutura, de uma tabelinha com os rótulos e valores. Então, nos rótulos, nesse caso, eu coloquei ruim, regular, bom e ótimo. Lembrando que os rótulos são aquelas informações que vão aparecer, estarão aparecendo no nosso gráfico. E a categoria valores, exatamente nós vamos utilizar para fazer a repartição, a divisão em partes iguais no nosso gráfico de rosca, ok? Nós vamos falar de cada ponto parte por parte. Olha só. Depois nós temos o que, gente? Temos o gráfico do ponteiro. E aí nós precisamos das seguintes informações: limite, valor, ponteiro e complemento. Lembrando que o complemento, olha só, é uma fórmula igual ao valor do limite menos o valor menos o ponteiro. Uma fórmula simples assim para ficar mantendo o complemento atualizado, ok? O limite é uma informação fixa. Para esse gráfico eu utilizo 150 para fazer sentido e ficar com a proporção correta. O valor, essa é a informação móvel, né? Que vai depender do seu projeto, que vai fazer o seu gráfico girar. E o ponteiro vai ser sempre zero. Porém, você vai ver que nós vamos mudar o valor dele aqui só na preparação para conseguir enxergar e formatar o ponteiro. Legal. Aqui do lado nós temos o que? Um botão de rotação, que no final nós vamos utilizar esse botão para fazer o nosso gráfico funcionar. Uma dica aí bem legal. Tá bom? Então vamos lá, gente. Sabendo tudo isso, vamos selecionar aqui os valores, começar com o primeiro gráfico de rosca, né? Então olha só, inserir gráfico de rosca. Lembra que eu falei? Utilizando os valores assim, com os números iguais, você faz um gráfico com as repartições, né, com as partes iguais. Poderia ser outros valores, desde que sejam iguais. Com o gráfico montado, eu vou fazer o quê? Eu vou apagar o título, vou apagar a legenda que eu não preciso. Clico aqui na borda, aqui no gráfico, botão direito, adiciono o rótulo de dados. Lembrando, olha só, ele vem esse rótulo de dados 1, porém eu não quero essa informação, eu quero os rótulos, né, gente? Então eu vou fazer o quê? Clica no rótulo, botão direito, formatar rótulo de dados, e olha só que legal, eu tenho uma informação muito bacana aqui, valor a partir de células. Quando eu clico, me permite escolher quais rótulos eu quero para o meu gráfico. Então, olha só, vou escolher exatamente ruim, regular, bom e ótimo. Clico Enter duas vezes. Olha que bacana, gente. Muito legal. Então, o gráfico já está tomando uma cara bem legal. Porém, olha só, os meus rótulos ficaram um pouco tortos aí, não é exatamente isso que eu preciso. Por isso que o nosso gráfico chama 240 graus. Então, o que a gente vai fazer agora? Clica no gráfico, botão direito, formatar série de dados. E olha só, nós temos um campo aqui bem interessante, o ângulo da primeira fatia. Nós vamos colocar o que, gente? 240 graus, que é exatamente o título do nosso gráfico. Olha só que interessante, ele fez a rotação e ficou exatamente como a gente precisa. Que legal, ficou bem bacana. Legal, gente, agora a gente pode fazer o que agora? Geralmente eu já faço no início, já faz agora. Olha só, eu venho em formato, clico no gráfico, formato, e vou tirar o preenchimento, vou tirar o contorno também, que eu não preciso. Legal? Perceba uma coisa, aqui no rótulo, gente, veio o meu, olha só, veio o meu rótulo, porém continua o número 1 ali. Isso eu não quero, é feio pra caramba.
clica com o botão direito, formatar rótulo de dados. O que eu vou fazer? Basta eu vir aqui, ó, nesse campinho aqui, valor, e eu vou tirar o flagzinho do valor. Olha só, o número 1 foi retirado do meu gráfico. Legal. Agora eu posso fazer o que, gente? Eu posso aumentar um pouco, diminuir um pouco o orifício da rosca, da rosca, olha só, que legal, ele vai ficar um pouquinho maior, isso é bem bacana. Para isso você clica com o botão direito, formatar série de dados, ok? Outra coisa que eu vou fazer é tirar o preenchimento dessas duas partes que não aparecerão no gráfico. Então vem aqui, formato, eu sempre gosto aqui pela faixa de opções, mas pode ser também formatando com clique direito, ok? Sem preenchimento, olha só, preenchimento da forma sem preenchimento. Muito legal, nosso gráfico já tomou. Eu ainda deixaria a rosca um pouquinho menor, olha só, bem legal. Agora, eu também poderia mexer um pouco no tamanho, agora é a hora de ajustar isso. E também formatar, olha só, design do gráfico, eu posso escolher também um padrão de cores para o meu gráfico. Eu posso escolher as cores individualmente ou escolher um padrão, olha só. Eu vou escolher aqui e agora já tem uma grande lição aqui para a gente aprender. Olha só, como eu deixei para escolher as cores depois de apagar as duas partes vazias embaixo, olha só, eu vou ter um retrabalho, eu vou ter que novamente tirar a formatação. Então, esse tipo de coisa é muito importante pegar rapidinho para você não ter retrabalho no seu projeto, ok? Bem legal. Então, olha só, nesse momento eu vou deixar ele um pouco menor e deixar aqui de lado. Por quê? Ele está praticamente pronto e eu vou fazer agora o que? O ponteiro, gente. Para trabalhar com o nosso ponteiro, eu vou utilizar o seguinte, as seguintes informações, valor, ponteiro e complemento. Somente essas três informações, ok? Então eu vou pegar lá as três informações que eu acabei de te falar, valor, ponteiro e complemento, e inserir um novo gráfico. Porém, para fazer o ponteiro, a gente sempre utiliza pizza, né, gente? Não é o rosca. Então, olha só, o gráfico de pizza, posso tirar o título, posso tirar também, olha só, o preenchimento, posso tirar o preenchimento do gráfico. Legal. Por enquanto, eu vou deixar a legenda, porque você vai ver, ela vai ser bem importante para eu trabalhar no meu ponteiro. Outra coisa que eu vou tirar também é o contorno do gráfico. Não serve para mim. Legal. Muito bacana. Então, olha só, gente, o que a gente precisa fazer aqui? Eu preciso formatar exatamente o meu ponteiro, mas perceba que ele está zero, então não enxergo nem o ponteiro, nem enxergo o valor, está tudo zero. Então a dica aqui é o seguinte, vem aqui no seu suporte e coloca valor para os dois. Eu vou colocar 20 de valor e 20 de ponteiro. Olha que bacana. Assim eu consigo enxergar todo mundo para eu poder trabalhar, não é mesmo? Eu vou fazer o que agora, gente? Tudo o que não for ponteiro, eu vou tirar o preenchimento e o contorno. Então eu venho aqui no complemento, olha só, formatar, tiro o preenchimento, sem preenchimento, contorno, sem contorno. Eu vou agora no valor, lembrando de clicar duas vezes, tá, gente? Você tem que pegar forma por parte, senão você pode estragar o gráfico todo. Clica duas vezes, vai lá de novo, ó, preenchimento, sem preenchimento, contorno, sem contorno. Muito legal. Agora, no ponteiro, nós vamos fazer o oposto. Clica duas vezes nele e nós vamos fazer o quê? Definir a cor do ponteiro, lembrando que as cores escuras ficam melhores para o ponteiro. Olha, defino a cor dele, vou no contorno, defino a mesma cor, geralmente é a mesma cor o contorno, né? E volto no contorno para mexer na espessura, olha só. E eu vou colocar a espessura máxima, mas isso aí você pode variar de acordo aí com o seu gosto, com o seu projeto, ok? Olha só, bem bacana. Agora, se eu voltar o meu ponteiro para zero, olha só, ele já tem cara de ponteiro. E aí, esse valor aqui, o 20, ele vai variar, né, gente? Ele que vai ficar rodando e vai dar o efeito no nosso ponteiro. Daqui a pouco a gente vai testar isso. Mas olha só, nosso ponteiro já está funcionando, ele está rodando. Agora eu posso vir aqui na legenda e apagar que não me serve mais, né? Eu utilizo a legenda para enxergar ali o ponteiro também, as cores, caso seja necessário. Legal. Agora olha só, gente, o ponteiro está pronto. A gente vai trabalhar o que agora? A gente vai trabalhar como alinhar o ponteiro e ajustar os tamanhos. Então eu já vou deixar o meu gráfico principal, o fundo do velocímetro no tamanho que eu quero, tamanho ideal, ok? Olha só, já vou ajustar o tamanho. E agora eu preciso fazer o quê?
ajustar o tamanho do ponteiro. A princípio, a gente começa a fazer isso a olho, né, gente? Então, olha só, imaginando mais ou menos que aqui é o centro, você vai ajustar somente o comprimento do seu ponteiro, tá? Então não se preocupa ainda com a centralização perfeita, que nós vamos fazer isso com uma técnica melhor. Olha só, eu acho que esse tamanho tá legal. Geralmente, olha só, como que eu centralizo isso? Eu deixo ele exatamente como ele está aqui, ó, mais ou menos no meio, tá vendo? Bem no meio do gráfico aí. Legal. Olha só, gente, agora nós vamos usar uma técnica muito legal para centralizar isso tudo. Então nós temos dois gráficos, não temos? Um pizza e um rosca. Seleciona o primeiro gráfico, pressiona o Ctrl, seleciona o segundo gráfico. Muito legal. Agora você vem aqui, ó, formato de forma, alinhar, centralizar. De novo, alinhar e agora alinhar ao meio. Olha que legal, gente. Centralizamos o nosso gráfico de maneira muito especial, de maneira perfeita, ok? Bacana, muito legal. A gente ainda poderia fazer o que, gente? Olha que interessante, trazer uma imagem para cá. Cadê? Pegar uma imagem qualquer aqui, pegar um retângulo pequeno e deixar aqui. Olha só, a gente poderia ter uma imagem aqui embaixo para mostrar o que? O nosso valor. Mostrar aqui para você. O nosso valor que ele vai sempre girar, que ele que vai fazer o gráfico mudar o ponteiro, não é isso? A gente poderia usar o que? Esta imagem aqui embaixo, geralmente o velocímetro 240 o pessoal coloca uma imagem embaixo. Ou você pode colocar uma sugestão, tá? Você pode colocar também um círculo, que fica bem legal. Eu gosto muito de colocar um círculo, pressiona o Shift, ó, você coloca um círculo central aqui, com uma imagem linkada aqui no meio do círculo, ok? Nesse gráfico nós vamos fazer o quê? Utilizar essa barrinha, esse retângulo aqui embaixo. Eu vou aqui já no formato e vou escolher um padrão mais parecido aí com o meu projeto, ok? Um cinza aqui, ó. Venho também em Bezier e vou dar um efeito de botão aí, só para dar um charme nessa imagem. Muito legal. Legal, gente. Lembrando, uma dica. Quando você estiver mexendo com imagem, a sua barra de fórmulas sempre estará disponível para linkar uma fórmula. Olha só que legal. Tá vendo aqui? Se eu seleciono essa imagem, eu posso associar um link, uma referência através da barra de fórmula. Isso é muito especial. E podem ter mais de uma forma. Isso é muito interessante. Então eu vou selecionar essa forma e vou linkar o que, gente? Exatamente o valor, né? Então é a informação que vai estar girando e vou formatar essa forma. Olha só, vou centralizar, justificar, vou aumentar um pouquinho para fazer sentido. Então, sempre que o ponteiro girar, vai mostrar o valor aqui no centro da minha forma também. Olha só, se eu colocar aqui 80, ele vai aparecendo ali. Porém, gente, olha só, tem algo que a gente ainda não fez no gráfico e eu vou mostrar para você. Eu vou tirar aqui um gráfico dentro do outro de novo. Olha só, precisamos verificar o que? O ângulo dos dois gráficos. O primeiro gráfico, lembra? A gente fez, ele está com 240 graus. Legal. Porém, será que o ponteiro a gente formatou? Precisa verificar também. O ponteiro também precisa estar em 240 graus. Olha só, ele não está ainda. Por isso, quando eu digitei 80 ali, o ponteiro ficou meio doido ali, foi para baixo. Então nós vamos fazer o quê? Colocar 240 graus também no ponteiro. Senão ele não fará sentido no nosso projeto, tá bom? Então, agora de novo, gente, ó, seleciona as duas imagens, formato de forma, alinhar, centralizar, alinhar, alinhar ao meio. Ele fica perfeito novamente, ok? Aí, gente, nós vamos fazer o quê? Levar a forma de novo lá para dentro. Olha lá, bem legal. Quando você tiver certeza que seu gráfico está pronto, é bem legal você fazer o quê? Pegar todas as imagens envolvidas, olha só, e clica com o botão direito e agrupar. Essa é uma dica bem legal. Agora eu movimento toda a imagem de maneira mais fácil e tudo fica agrupado, tá vendo? Bem legal. Agora, gente, olha só, aqui está bem manual o nosso gráfico. Então nós temos duas possibilidades para testar. A primeira delas é criar valor aleatório aqui de 1 a 100 para ele ficar rodando aqui e a gente testar o gráfico. E a outra delas, que eu acho mais legal fazer agora, é utilizar nosso botão de rotação aqui
o gráfico funcionar e nós vamos fazer. É muito simples. Você pega aqui o botão de rotação, clica com o botão direito e vamos formatar ele. Nós temos algumas partes importantes. O valor mínimo e máximo é simples, né, gente? Tem que ser coerente com o nosso gráfico. De 1, nós vamos colocar de 1 a 100, ok? Alteração incremental, pode ser de 1 em 1, 5 em 5, 10 em 10. Nós vamos colocar aqui, deixa eu ver, 10 em 10. E o vínculo da célula, gente, nós vamos colocar nessa célula que eu deixei aqui separado. Olha só, aqui na parte de baixo. Vou colocar nesta célula aqui. Bacana. Dou Enter 2 vezes e eu tenho aí o meu botão de rotação. Agora eu faço o que, gente? O meu valor, eu vou criar o igual, uma fórmula, e vou linkar onde eu coloquei a célula do botão de rotação, para ele respeitar o que o botão fizer, tá bom? Então olha só, o meu botão está ativado. Significa, se eu clicar agora no botão, olha o que acontece com o gráfico. Posso subir e descer tranquilamente. O legal é que a imagem vai mostrando também os valores ali, então ficou bem bacana o nosso gráfico. Lembrando que eu não explorei nada aí de design, tá, gente? Você pode mexer aí no seu rótulo, no seu formato do gráfico, colocar efeito, tá muito simplesinho, então você pode explorar muito a criatividade aí no gráfico, tá bom? Quando você tiver essa planilha aqui para baixar, com certeza você vai ter mais modelos aí, mais possibilidades para você poder recortar e utilizar num projeto. Então é isso, pessoal. Quem tinha para falar sobre o gráfico Velocímetro 240. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Grande abraço, sucesso, nos vemos no próximo vídeo.